Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos iniciar o estudo da semântica, então vamos trabalhar com seus conceitos introdutórios. Eu sou a professora Marcela e espero deixar você tranquilo com esse conteúdo que tem sido adorado por todos os exames, sobretudo pelo Enem. Antes de tudo, é importante que você saiba o que é a semântica. A semântica trabalha com o sentido, é o estudo da gramática que vai se debruçar sobre esse aspecto. Então, para te explicar melhor, eu trouxe aqui um conjunto de enunciados para a gente analisar. Você já vacinou o seu cão contra a raiva? Você já vacinou o seu cachorro contra a raiva? Então, aqui a gente consegue perceber um primeiro aspecto do estudo da gramática, que é o sinônimo cão e cachorro. A diferença entre essas duas palavras? É claro, senão não haveria as duas. Nenhum sinônimo é idêntico. E aí a gente pode pensar no efeito de sentido, né? Esse é um termo que provavelmente você já viu em muitos enunciados. O que é um efeito de sentido? É o sentido gerado, é o sentido construído. Então, provavelmente, cachorro nos traz algo mais afetivo, mais cotidiano, enquanto que cão, algo mais sério. Então, a semântica vai se debruçar sobre esses aspectos. Por outro lado, a gente vai ver na frase 3 um outro aspecto. Você nem vai sofrer, já está vacinado contra isso. Quero chamar a sua atenção, então, para a palavra vacinar. A gente consegue perceber que nas duas primeiras frases, o uso da palavra vacinar é diferente do sentido da frase 3. Olha só, você já vacinou o seu cão, você já vacinou o seu cachorro, você já está vacinado. Com certeza você consegue perceber que aqui a gente não tem um sentido dicionarizado de vacina, a gente tem um sentido figurado. Vou explicar melhor esses conceitos, mas é só para te explicar que a diferença de sentido entre uma palavra, né, uma mesma palavra com dois sentidos diferentes, dois usos diferentes, também interessa para a semântica. E numa mesma frase, a gente vai conseguir perceber dois usos. Olha só, o fio da linha da pipa enroscou no fio do poste. E aí a gente vai ver que é a mesma palavra sendo usada em dois contextos diferentes e, portanto, tem significado diferente. Fio da linha é, obviamente, a linha em si, e fio do poste é o de energia elétrica. Aqui a gente vai conseguir perceber o conceito de polissemia. Tudo isso interessa ao estudo da semântica. Vamos ver com um pouquinho mais de propriedade? Que a gente tem termos que são conceituais para o estudo da semântica. Os dois primeiros, sinônimos e antônimos. Sinônimo, mesmo sentido. E aí a gente viu cão e cachorro. Antônimo, sentido oposto. E aí a gente pode pegar, por exemplo, de exemplo, bom e mal, né? Então, antônimo são aquelas palavras que a gente pode fazer o versus, né? Uma oposição. Enquanto que sinônimo são aquelas que a gente pode substituir. Exercício de segunda fase gosta muito de sinônimo. Você substituir verbo, substituir palavras que estão sendo usadas numa gíria, por exemplo, fora da norma padrão, por um verbo, né, que tenha um sentido mais gramatical, mais dicionarizado. Isso é bem comum. Polissemia, como nós vimos, é uma mesma palavra que assume sentidos variados. Poli, né? Muitos. Então a gente viu isso lá no exemplo com fio e fio. A gente pode pensar no manga-manga, que é um exemplo clássico. Quando uma palavra assume muitos sentidos, ela é polissêmica. E a ambiguidade é um tipo de polissemia de muitos sentidos, mas ela é normalmente possibilitada pela construção gramatical. Eu gosto muito de uma frase que é boba, infantil, mas eu acho que ilustra bem o conceito de ambiguidade, que é: eu fui caçar
elefantes de pijamas. Pode parecer boba, mas ela funciona bem para que você enxergue o conceito de ambiguidade. Vou te mostrar. Acho que você consegue perceber que a ambiguidade é gerada por essa expressão de pijamas, porque tanto ela pode se referir a elefantes, quanto ela pode se referir ao sujeito eu. E aí a gente pode pensar que uma maneira de desconstruir essa ambiguidade é a reconstrução da frase. Eu de pijamas fui caçar elefantes e aí eu desfiz, porque a gente sabe que semanticamente somente o sujeito eu poderia estar de pijamas. Esses são conceitos prévios, então, à semântica. Além disso, a gente vai pensar nos tipos de sentido que uma frase pode assumir, ou uma palavra. Sentido próprio, também chamado de denotativo. Nos nossos primeiros exemplos, a gente viu isso com o verbo vacinar. Vacinar o cachorro. Sentido próprio denotativo é aquele assumido pela palavra dicionarizadamente. Então, vacinar é pegar a vacina e colocar no músculo de alguém. Não é exatamente isso que significa? Ou na boca. Por outro lado, o vacinar pode ter um sentido construído culturalmente, chamado de conotativo ou figurado. Eu estou vacinada contra o amor. É óbvio que você consegue perceber que essa vacina não é aquela construída no laboratório. E aí, o vacinar aqui assume um sentido construído culturalmente. Eu gosto muito de pensar nas letras aqui das palavras para ajudar a gente a gravar. Denotação, sentido próprio, começa com D de dicionário. E, por outro lado, conotação começa com C de construído ou C de cultural. Tudo bem? Nos próximos vídeos a gente vai ver o conceito de figuras de linguagem, porque estão aqui no sentido figurado e elas são uma das queridinhas dos vestibulares. Eu aguardo você. Até o próximo!